Da tribuna da Câmara, o deputado federal Luiz Lima listou uma longa série de coincidências relacionadas ao contador do ex-presidente Lula e de seu filho, que teve bens apreendidos em uma investigação relacionada ao crime organizado. O deputado apontou que uma coincidência é possível, mas é mais difícil aceitar várias coincidências. Ele concluiu dizendo que só vota no PT quem é trouxa ou é comparsa. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Comunicados. Presidente Tito, a cada semana nós somos surpreendidos com uma notícia e chega ao ponto da gente imaginar, chega, não dá mais. A Justiça de São Paulo decretou o bloqueio de 40 milhões de reais de bens de pessoas ligados ao PCC e ao contador João Muniz Leite, que para minha surpresa é o contador do presidente Lula, que já fez um imposto de renda do presidente Lula. E aí a oposição, aqueles que pertencem ao Partido dos Trabalhadores, vão gritar: qual o problema? É uma coincidência. Coronel Tadeu, o senhor sabe quantos contadores tem o estado de São Paulo? 160 mil contadores, isso mesmo, Coronel Tadeu, é muita coincidência. E mais coincidência ainda é o contador João Muniz Leite ganhar 55 vezes na loteria no ano de 2021, e um desses prêmios ele dividiu com o maior fornecedor de drogas do PCC, o senhor Cara Preta, 16 milhões de reais. Quer mais coincidência, PT? É o mesmo contador do filho do presidente Lula, do Lulinha. É o mesmo contador das 3 empresas do filho do ex-presidente Lula. Quer outra coincidência? O escritório do contador tem o mesmo endereço das empresas do filho do ex-presidiário. É um verdadeiro absurdo o que acontece. Como pode um contador ganhar 55 vezes na loteria? Como pode esse contador fazer o imposto de renda do ex-presidiário Lula, que em uma audiência ele não sabia sequer dizer qual era o salário dele? Ele não sabia se era 30, se era 40, se era 50, se era 60. Presidente Tito, Charles de Gaulle nos anos 60 estava certo. Esse país não é um país sério. É um país de bandidos. Olha o meu estado do Rio de Janeiro como está. E aí eu costumo dizer aqui, com todo respeito, é a minha maneira de enxergar: só vota no PT quem é trouxa ou é comparsa. Os meus colegas aqui de plenário, o mais ingênuo, enganou ou convenceu 50 pessoas. Então não são trouxas, são comparsas. Na mesma frase, Lula, primeiro comando da capital, que é o PCC, e lavagem de dinheiro, não é coincidência. Muito obrigado, presidente Tito. Ok, deputado Luiz Lima. Com a palavra, o deputado Coronel Tadeu.
Boa tarde, presidente Tito. Uma honra vê-lo presidindo os trabalhos. Satisfação em vê-lo. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Fica aquela pergunta: como é que eu escolho o meu próximo presidente? Essa é uma pergunta que todo brasileiro tem que fazer a partir de agora, onde nós estamos a 105, 104 dias da eleição. Estamos muito próximos. E lembrem-se, você brasileiro que está me assistindo agora, lembre-se que o que você decidir, você vai ter que aguentar e suportar pelos próximos 4 anos. Será que eu vou votar num presidente que fala que policial não é gente? Será que eu vou votar num presidente que quer legalizar o aborto nesse país? Promover Será que eu vou votar num presidente que ameaça a implantação do socialismo e do comunismo no nosso Brasil e fazer com que você vá buscar sua comida numa lata de lixo, porque o país vai para o buraco e em pouco tempo? Será que você vai votar num presidente que hoje, enquanto as pessoas procuram até praticar o tiro ao alvo por esporte, ele ameaça transformar clube de tiro em clube de leitura, e quem sabe com aquela patética pedagogia de Paulo Freire, que arrasou a educação no nosso país, colocando o Brasil num dos piores níveis do índice PISA? Você que está me assistindo precisa prestar muita atenção nesse contexto, porque é sim, deputado Luiz Lima, decidir entre o bem e o mal. Tenho certeza, deputada Alê Silva, que lá no seu estado de Minas Gerais, o povo precisa ouvir isso. Às vezes precisa dar uma sacudida, às vezes, na cabeça do povo. Por quê? Porque só tem um tipo de informação e não sabe exatamente o que está acontecendo em torno dessa eleição presidencial. Quando falam por aí, ou é Jair ou já era, é exatamente isso que nós poderemos ter daqui a alguns meses. É muito difícil acreditar num sujeito, como o próprio deputado Luiz Lima falou, que tem um contador que trabalha para o PCC, quando a gente tem um universo de 160 mil contadores no estado de São Paulo. É muita coincidência, né, deputado Luiz Lima? Mas não é coincidência, não. Já diz no meu interior: boi preto lambe boi preto. E é assim que funciona. Peço a todos os brasileiros: não joguem seu voto fora. Façam seu voto com responsabilidade, ou todos nós pagaremos. Obrigado, senhor presidente. Hoje, dia da liberdade de imprensa, eu convido a casa a fazer uma reflexão a respeito desse conceito, que em termos simplistas, a liberdade de imprensa diz respeito à liberdade dos profissionais, aqueles que trabalham com a comunicação, de expressar, de trazer a informação, de transitar e fazer o seu trabalho. Mas até que ponto a liberdade de imprensa ela se confunde com a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, que essa diz respeito à liberdade do indivíduo, do cidadão. Mas quando o indivíduo se confunde com o profissional, deputado Ney Leprevô, hoje, mais do que nunca, bem diferente da realidade de imprensa, daquela iniciada com Gutenberg, ainda no século XV, essa confusão, ela é, na verdade, quase que os termos são sinônimos. Veja, o que faz com que uma pessoa, um indivíduo, ele tenha uma voz menor ou não seja considerado um profissional de comunicação ou diferente do que aquele que ocupa um grande veículo? É o número de seguidores que ele tem em sua rede social. Há indivíduos que possuem mais seguidores, ou seja, ele tem mais público, ele tem mais poder de comunicação do que um grande jornal, do que um grande veículo. Então esse indivíduo, ele vai ter a mesma proteção que um veículo de imprensa? Esse é o ponto que nós temos que discutir, nessa atual realidade. O trabalho de imprensa, reconhecido como imprensa, não pode se resumir àquele conceito ainda oriundo de Gutenberg, mas hoje nós temos a realidade de Zuckerberg.
E temos que proteger as pessoas, inclusive destes Zuckerbergs da vida, de sua sanha autoritária, que tendem a controlar a informação com seus juízes sem rosto, sem nome, que determinam o que pode ser publicado e o que não pode ser publicado, prejudicando o direito de expressão e também até, num conceito mais amplo, de liberdade de imprensa desses indivíduos que acabam com sua capacidade, com sua competência, agregando público e criando o seu próprio veículo de imprensa, uma quase imprensa, mas que tem sim o direito de exercer esse trabalho. E nós não vemos esta garantia acontecer, vemos muito pelo contrário, presidente. Vemos inclusive blogueiros, administradores de páginas sofrendo processos, até sendo presos. Então precisamos atentar a isso e garantir a liberdade de expressão aos nossos cidadãos brasileiros, porque lutar por liberdade de expressão não é só quando a gente concorda com o que está sendo dito, não. É especialmente quando a gente não concorda com o que está sendo dito e mesmo assim luta pelo direito daquela pessoa a dizer. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado Paulo Eduardo.